Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre entrevista para ingresso ao programa de mestrado. Bom, cada programa de mestrado possui critérios diferentes para ingresso. A maioria deles costumam pedir uma prova, o projeto, a apresentação do projeto e a entrevista. Essas peculiaridades, esses processos, esses passos que você deve seguir para cada programa está especificado no edital de ingresso. E veja, o edital do programa, ele muda ou ele deve mudar na medida que o processo de seleção ocorra. Então, embora você possa se basear pelo edital anterior, a maioria dos programas tem que realizar uma atualização no edital quando eles abrem novas vagas. Então, os editais que ocorreram nos anos ou os processos seletivos anteriores, eles vão servir apenas como uma base caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre as especificações que a instituição pede para ingresso ao programa de mestrado. Agora, com relação à entrevista para aqueles programas que solicitam então essa entrevista. O que a gente tem que saber é que o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, eles são programas de aperfeiçoamento e capacitação para que você se torne um professor ou um pesquisador. Então, a primeira coisa que os professores que vão estar na banca irão avaliar será justamente a sua inclinação para a pesquisa. Nos últimos anos, muitos alunos têm desistido do programa de mestrado e isso faz com que os programas sejam muito deteriorados. Então, abaixa a nota caso o aluno abandone. Quando o aluno não entrega o trabalho na data certa, fazendo o processo de qualificação ou depois do processo de defesa final, o programa perde nota. Se o aluno não publica, o programa perde nota. E essa perda de nota está diretamente relacionado à quantidade de verba que esse programa consegue de subsídio, sejam verbas de bolsas de pagamento de mensalidade, sejam bolsas para pesquisas que utilizam laboratórios e outro tipo de pesquisa aplicada, verbas para os grupos de pesquisas, enfim, o funcionamento geral da instituição. Então, na entrevista, os professores têm tomado cada vez mais cuidado de absorver alunos que tenham essa inclinação acadêmica. Para que o professor saiba se o aluno possui essas inclinações acadêmicas, ele irá averiguar coisas como o interesse do aluno pela pesquisa, se ele participou de pesquisas na graduação, se ele já apresentou projetos de pesquisa, se ele já participou de seminários, de congressos, o que ele costuma ler a respeito dos materiais científicos, como ele fez o projeto de pesquisa, o que ele entende de método de pesquisa, o que ele espera com o programa de mestrado, se ele tem dedicação, se tem tempo para que haja a dedicação necessária para executar um programa de mestrado. Então, são todas as variáveis que os professores a priori irão investigar, porque, como eu já disse, um aluno que desiste, um aluno que não consegue se adequar às normas, um aluno que não entrega o material na data correta, prejudica muito tanto o professor, orientador, quanto o programa. Além do mais, prejudica os outros alunos, já que cada programa tem um número específico de vagas, cada professor pode ter um número específico de orientandos e esse número, para que ele continue fluindo, depende que aqueles alunos anteriores executem todo o processo na data certa. Além disso, executem também as exigências dos programas de mestrado e doutorado. Então, basicamente, é isso que os professores vão querer saber quando você procura um programa de mestrado e doutorado. Agora, existem algumas peculiaridades específicas que vão depender do programa e do orientador. Por exemplo, existem orientadores que preferem pegar alunos que não tenham compromissos fixos, né, que sejam com alunos que ainda que os pais auxiliam de uma determinada forma, ou seja, aqueles alunos que estão saindo da graduação, prefere pegar alunos que já seja da instituição e que tenha participado de programas ou participe de grupos de pesquisa. Há professores que preferem alunos que sejam de mercado, que tenham um pouco mais de experiências, que sejam mais vividos e consigam contribuir melhor com suas visões para o mundo acadêmico.
Tem professores que acabam se distanciando desse processo de seleção, fazendo uma coisa indiferente, só atentando para o fato do aluno conseguir manter-se no programa e concluir o programa. Enfim, professores que vão avaliar, os avaliadores, também têm critérios pessoais. Como você faz para compreender quais são esses critérios? Dê uma olhada no currículo Lattes, veja o que os professores têm pesquisado. Lá no currículo Lattes, você tem como acessar os orientadores que foram do professor, tanto orientações concluídas como orientações em andamentos. Investigue quem são esses alunos, veja se esses alunos possuem características ou perfis semelhantes. Por exemplo, se você tem ali como participante da banca de avaliação para a entrevista um professor que em todos os seus alunos de orientação existem apenas alunos que participaram da iniciação científica com esse professor, é muito provável que você, sendo um aluno fora da casa, não seja um aluno de interesse para este professor, e não significa que é para o programa. Geralmente, tanto no site das instituições como nos próprios editais, costumam ser apontados quem são os professores dos programas. Isso são informações abertas, você consegue investigar para que você possa saber quem são os professores possivelmente que irão estar na banca de avaliação. Lembre-se, cada grupo de orientador vai ter apontamentos relacionados à sua pesquisa, à sua ideia de fazer um mestrado, de cursar um programa de mestrado, a sua inclinação para a pesquisa e a sua disponibilidade, a sua determinação para ingressar nesse programa de mestrado e sair do programa de mestrado na data correta, atingindo todas as variáveis que são impostas do programa. Há alguns professores ainda, que é bom a gente deixar aqui anotado, que preferem que o aluno seja um bolsista integral. Ou seja, existem alguns professores, especialmente professores de faculdades federais, que não aceitam alunos que tenham qualquer outro vínculo, ou seja, que trabalhem fora do mundo acadêmico, nem que trabalhem no mundo acadêmico, e que fiquem à disposição ou que tenham alguma variável que não o deixe, que o impeça a ter dedicação exclusiva para a produção de conteúdo. Nós não podemos ser hipócritas e deixar de falar da pressão grande que os professores dos programas de mestrado e doutorado enfrentam para conseguir atender todas as exigências da CAPES, principalmente na questão de produção de artigos científicos, produção de aulas, produção de cursos, produção em projetos de extensão, produção bastante em publicações de livros também. Então, isso faz com que os professores acabem preferindo sempre o aluno que tenha essa inclinação à produção. E, como eu falei, por uma questão de necessidade. Além disso, você tem que ter em mente que o aluno de mestrado, ele é um pesquisador. Então, ele realmente vai ter que produzir. Alguns alunos de mestrado possuem uma certa dificuldade e esses professores vão fazer esse levantamento na entrevista, porque eles têm que saber se esse aluno, dentro do projeto, dentro das perspectivas do programa, dentro das perspectivas da instituição e da educação como um todo, irão se destacar ou, de certa forma, conseguir trabalhar dentro de pesquisas que tenham contribuições sociais e acadêmicas. Antigamente, nós tínhamos algumas características de entrevista que eu vejo que cada vez mais está em desuso. Tem professores que investigam uma linha específica de atuação. Então, por exemplo, eu tenho um professor que é especialista em micronutrientes. Então, esse professor, ele só se interessa para alunos que trabalhem na área de micronutrientes. Eu tenho professores que trabalham na área interdisciplinar. Então, eu tenho, nessas entrevistas, a avaliação do professor dentro desse olhar interdisciplinar. Mas, como eu já falei, tudo vai depender das peculiaridades do professor e essas peculiaridades você pode encontrar no currículo Lattes e também no ORCAD, caso seja um professor que atua em nível internacional, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!